Um dos mutantes mais poderosos dos quadrinhos. Na maioria das vezes um herói, algumas vezes um vilão. Fã de futebol, milionário e o primeiro personagem brasileiro da Marvel. Esse é Roberto da Costa, o Mancha Solar. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra origem. Roberto, ou Bob da Costa, o Mancha Solar, ou Sunspot no original, foi criado por Chris Claremont e Bob McLeod, surgindo pela primeira vez na revista Marvel Graphic Novel número 4 de 1982. Nascido no Rio de Janeiro, Roberto da Costa é filho do milionário brasileiro Emanuel da Costa e da arqueóloga americana Nina. Roberto jogava futebol muito bem, só que durante a final de um torneio intercolegial, os jogadores do time adversário começaram a forçar e provocar Roberto durante a partida, além de atacá-lo com comentários racistas. O problema é que ao revidar, Roberto começou a ser espancado, e isso acabou desencadeando e despertando seu Gene X com 14 anos de idade. Diante de um estádio lotado do seu pai e da sua namorada Juliana Sandoval, Roberto manifestou poderes pela primeira vez. Quando seus poderes são ativados, Roberto fica quase que numa forma de sombra, emanando uma radiação ao redor do seu corpo, o que lhe concede as suas super habilidades. E isso espantou a todos, menos a sua namorada. O maior problema é que a demonstração dos seus poderes chamou a atenção de Donald Pierce, o rei branco do Clube do Inferno na época, que manda uma equipe sequestrar a namorada de Roberto. Acreditando se tratar de um sequestro, o garoto vai ao encontro dos capangas do clube para tentar negociar um valor de resgate, mas ele é pego desprevenido quando os vilões revelam que Juliana era só uma isca. A presa era Roberto, exatamente pelo fato dele ser um mutante. Por isso, eles iriam destruí-lo. Roberto usa os seus poderes para tentar se livrar dos sequestradores, mas não consegue usá-los por muito tempo ainda. Para sua sorte, ele é salvo pelas mutantes Dani Moonstar, a futura Miragem, e Xian Koi-man, a futura Karma, que tinham ido até o Rio de Janeiro ao lado da doutora Moira McTaggart exatamente para buscar o jovem mutante recém-revelado e levá-lo ao Instituto Xavier. Mas infelizmente, durante o confronto contra os homens de Donald Pierce, Juliana, a namorada de Roberto, morre com um tiro dos capangas do Clube do Inferno. Com isso, Roberto então se junta às suas duas futuras colegas de equipe e vão ao encontro de Rayne Sinclair, a Lupina, que estava no rastro do próprio Professor Xavier, que também tinha sido sequestrado por Donald Pierce. Assim, os jovens libertam o professor e o acompanham até a Mansão Xavier, onde são reunidos com a adição também de Sam Guthrie, o futuro Míssel, e eles se tornam os seus novos pupilos, os Novos Mutantes. Roberto tinha uma personalidade forte e soava até meio arrogante às vezes, mas a convivência com a equipe vai ajudando com que ele se torne mais maleável e simpático, se tornando até melhor amigo de Sam Guthrie, o Míssel. Em 1983, Emanuel da Costa, o pai de Roberto, numa busca por um tesouro perdido, quase mata o filho e a esposa no processo. Roberto confronta o pai por causa disso, e nessa discussão, Emanuel o deserda. Para piorar, depois disso, Emanuel é convidado e aceita uma proposta feita por Sebastian Shaw, o Rei Negro, para se juntar ao Clube do Inferno, sendo assim o único integrante dessa época que era não mutante. Em 1984, Mancha Solar e Lupina foram injetados com as mesmas drogas que deram poderes aos heróis Manto e Adaga. Mas os dois jovens não conseguiram lidar com os novos poderes, e foi necessário que a sua colega de equipe, a Magia, os levasse para o limbo para que os seus poderes místicos pudessem libertar Roberto e Rayne. E apesar do plano ter funcionado, a experiência revelou uma grande sombra dentro de Roberto. Durante o evento das Guerras Asgardianas de 1985, Roberto trabalhou como segurança numa taberna, onde ele ficou muito amigo dos três guerreiros, Frandal, Rogun e Volstagg.
e cogitou não voltar para a escola Xavier ao ver que os heróis eram celebrados em Asgard, enquanto ele era temido por ser mutante na Terra. A situação do Mancha Solar com os novos mutantes não melhorou depois das guerras asgardianas, porque quando o professor Xavier foi ferido gravemente durante o julgamento de Magneto e Lilandra, a líder do Império Shi'ar, levou o professor para o espaço para tratá-lo, Charles Xavier deixou a escola e os novos mutantes nas mãos de Magneto, o que desagradou bastante Roberto da Costa. Ainda mais, depois de ler os arquivos pessoais de Xavier sobre ele, Roberto descobre que existia a suspeita de que um dia ele pudesse se tornar um vilão devido à sua arrogância. Magoado com a visão que o seu antigo mentor tinha sobre ele, Roberto decide deixar a escola Xavier por um período, voltando só em algumas poucas missões. E foi em 1986, durante uma partida amistosa de futebol, que Roberto machucou Sam sem querer. E ele passa a se ver como uma ameaça para o resto do grupo. E ele foge, passando a viver nas ruas. Warlock, o seu colega de equipe, tenta trazê-lo de volta, mas o Mancha Solar insiste que não pode. Então eles decidem ficar juntos para que um possa ajudar o outro. Assim, os dois acabam fazendo parte de um grupo de mutantes ladrões chamados Fallen Angels, ou Anjos Caídos. Warlock e Mancha Solar voltam à equipe em 1987. Infelizmente, durante a trágica missão, que o Cifra morre defendendo a Lupina de um tiro de Cameron Hodge durante a saga da Queda dos Mutantes. A morte do Cifra estremece a relação de Magneto com os novos mutantes, que proíbe os jovens de usarem os seus poderes sem permissão. Então eles desenvolvem os seus próprios uniformes para agir sem a permissão do seu mentor. E a radicalização de Magneto faz com que os novos mutantes abandonem o Instituto Xavier para seguir o seu próprio caminho. Quando o pai de Roberto faleceu em 1990, ele deixou a equipe para assumir os negócios da família, ao lado de Gideon, um velho amigo e sócio de Emanuel da Costa. O que o Mancha Solar não sabia é que Gideon era um X-Eterno, e que tinha sido ele quem tinha matado o seu pai. Gideon, então, faz experimentos em Roberto, acreditando que ele também pudesse ser um X-Eterno. E esses experimentos aumentaram as capacidades de poder do Mancha Solar em 3000%. Esse aumento das capacidades fez com que Roberto agora disparasse rajadas de energia e conseguisse voar até mesmo no espaço usando seus poderes. O problema acontece quando ele acaba entrando num portal da mutante Locus e desaparece. E quando Roberto consegue voltar, ele é dominado por cólera, um protoplasma que foi injetado com o genoma do Mancha Solar, copiando seus poderes e a sua aparência. E tinha uma certa conexão telepática com o próprio Roberto. Então Cable lhe ensinou as técnicas Ascani do século 37, libertando o Mancha Solar desse controle. O treinamento deu mais controle sobre os poderes de Roberto também, e ao confrontar o Cólera mais uma vez, ele tem o corpo fundido com o vilão, mas Roberto controla sua mente e graças a isso, o seu corpo fica ainda mais poderoso. Nesse período inclusive ele foi integrante do X-Factor. Em 1999, Roberto foi deportado dos Estados Unidos, quando seu visto de estudante expirou e isso o levou de volta ao Brasil, onde a vida de magnata não fazia mais sentido e parecia entediante para alguém que já tinha sido um super-herói. Ele foi então convencido por Selene, a rainha negra do Clube do Inferno, a impedir os deviantes de ressuscitar um celestial. Mas a ajuda era uma armadilha para fazer com que Roberto se unisse ao clube. Então Selene, Coração Negro e o Rei Negro prometeram trazer Juliana Sandoval, a sua namorada, de volta à vida, mas só se o Mancha Solar se unisse a eles. E ainda se culpando pela morte do seu primeiro amor, ele aceita. Só em 2003, Roberto conseguiu se livrar do vínculo com o Clube do Inferno, quando Sebastian Shaw renunciou ao cargo de Rei Negro, o libertando também do seu juramento. A partir daí, Roberto começou a gerenciar a sede em Los Angeles da Corporação X.
Em 2005, Sebastian Shaw abordou Roberto mais uma vez para que ele se tornasse o novo Rei Negro e Shaw chegasse ao título de Lorde Imperial. Mas durante um confronto com Donald Pierce, Shaw se machucou gravemente, o que acabou levando o próprio Mancha Solar ao cargo de Lorde Imperial. Donald Pierce ainda tentou mais um golpe contra Roberto, convencendo uma equipe dos jovens X-Men de que o mutante brasileiro era um vilão. Quando tudo foi resolvido e Pierce foi derrotado, o Ciclope então convidou Roberto para ser professor desses jovens. E logo depois, Roberto da Costa e Sam Guthrie se reuniram mais uma vez para reformar essa equipe e os Novos Mutantes em 2009. Durante os eventos de Vingadores vs X-Men em 2012, o Mancha Solar foi um dos mutantes a se juntar aos Vingadores e fez parte da equipe por um curto período de tempo. Mas em 2015, ele então usou a sua fortuna para comprar a organização científica criminosa IMA, a Ideias Mecânicas Avançadas. E ele a reestruturou, usando a sua tecnologia inclusive para fundar uma nova equipe de Vingadores que ele chama de Ideias Mecânicas Avengers, os Novos Vingadores. O problema é que durante esse período, Roberto se contagiou com a doença Mpox, que afetava só os mutantes. E ele fez todos acreditarem que a doença retirou seus poderes, quando na verdade isso não aconteceu. O Mpox potencializou ainda mais os seus poderes, mas causou um tipo de envelhecimento acelerado no seu corpo. A IMA acaba sendo incorporada ao governo dos Estados Unidos nesse momento e Roberto transforma os seus novos Vingadores nos Vingadores da América. Só que durante o Império Secreto de 2017, Roberto sofreu um atentado que quase o matou. E quando a ordem foi restaurada, o governo tentou tomar o controle total da IMA, o que fez com que Roberto deixasse a empresa, mas ainda se manteve como líder dos Vingadores da América. Em 2018, a Terra foi levada para fora do sistema solar pelos Anciões do Universo, e Roberto se junta aos Vingadores tradicionais para impedir uma catástrofe, e ele se vê forçado a usar os seus poderes em máxima potência para manter uma máquina que impedia o planeta de colapsar funcionando. Essa experiência tirou alguns anos de vida de Roberto, que fez com que ele deixasse os Vingadores, e ele passa a adotar o codinome de Cidadão X. Mas isso durou pouco, porque durante a Guerra dos Reinos de 2019, Roberto volta a ser o Mancha Solar para ajudar os X-Men durante os eventos da saga. Acontece que os mutantes acreditavam que, se a magia usasse os seus poderes, eles conseguiriam acabar com os ataques que estavam sofrendo durante aquela saga. Mas Illyana era impedida por uma pedra mágica. E ao tentar pegar a pedra para libertar os poderes de magia, Roberto explode e morre nesse momento. Mas no mesmo ano, Roberto da Costa foi ressuscitado durante a Era de Krakoa dos mutantes. Roberto se junta aos Novos Mutantes nessa época e vai viver junto do seu amigo Sam, o Míssel, no espaço Shi'ar. Mas em 2022, quando os mutantes terraformaram Marte, Roberto se mudou para lá. Ele abriu um bar e ajudou Magneto e Tempestade na sua equipe vermelha a formarem a Irmandade de Arakko. Fora dos quadrinhos, o Mancha Solar já surgiu em algumas animações como X-Men Evolution e mais atualmente em X-Men 97. Nos jogos ele já apareceu em alguns, como por exemplo Marvel Heroes, Marvel Strike Force e Marvel Contest of Champions. E em live action, o personagem já surgiu em X-Men Dias de um Futuro Esquecido e no filme Novos Mutantes. O Mancha Solar pode absorver radiação solar. Com isso, ele tem super força, super agilidade, velocidade e reflexos aumentados. Pode voar, além de liberar rajadas de energia e de radiação. É quase uma bateria ambulante. E como seus poderes vêm diretamente do Sol, ele tem quase que poder infinito. Ele foi um dos integrantes originais dos Novos Mutantes, a primeira equipe derivada dos X-Men a ganhar um título solo nos quadrinhos. E o brasileiro Roberto da Costa estava lá.
Ele fez parte dos Novos Mutantes, X-Men, X-Force, Vingadores, IMA, Clube do Inferno. Começou como um jovem imaturo e se tornou um importante homem de negócios, responsável e até líder das maiores equipes de super-heróis do mundo. É querido pelos seus amigos, sempre simpático. Um brasileiro que é simplesmente um dos mais importantes e poderosos mutantes de toda a Marvel. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Mancha Solar. Me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.